Boa noite a todos. Vamos ver a lição que caiu hoje do livrinho Sementes de Felicidade. Você é valente. A capacidade de luta que há em você precisa das adversidades para revelar-se. Não tema nem vacile. Olhe para dentro de si. Veja do que é capaz, da saúde que pode desfrutar e do bem que pode fazer. Confie na sua força de vontade. Espere bons resultados, com paciência. Essa força que você tem é Deus querendo exteriorizar-se para melhorar o mundo. E se conectarem com o alto. Pai de amor e de bondade, Jesus, modelo e guia. Pedimos também a toda a pleiade de luz que sempre está conosco, que se faça presente mais uma vez. Também pedimos pela semana que está se iniciando, que seja uma semana cheia de luz, de paz, de amor, sabedoria, paciência e, acima de tudo, saúde para todos nós. Que o Senhor possa nos conduzir, possa nos proteger, possa nos guiar em todos os percalços da nossa vida, em todos os problemas que até nós chegarem, sabendo que nunca estaremos sem a sua proteção e a sua luz amiga. Agradecemos pelo dia de hoje e pela semana que está se iniciando. E também pedimos que essa luz maior que está sobre nós nesse instante, adentre os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, adentre a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Adentre também hospitais, asilos, orfanatos, presídios e em todos os lugares que estejam precisando do Senhor nesse instante, que o Senhor estenda a sua mão amiga e a sua luz. Que assim seja. Que a paz esteja conosco. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro A Gênese de Allan Kardec e nos livros Libertação e nos Domínios da Mediunidade de André Luiz por Chico Xavier, aonde nós abordaremos os ovoides, as formas pensamentos e os efeitos disso tudo no plano material. Quando falamos em ovoides e formas pensamento, no contexto espírita, não nos referimos a algo físico ou visível aos nossos olhos materiais. Todavia, a sua existência interfere poderosamente no cotidiano dos seres e dificulta o nosso desenvolvimento. Então, abordar aspectos espirituais e tentar trazer de lá as melhores informações possíveis para que nós possamos adequá-las à nossa vida e compreendermos esse universo que nos cerca, apesar desse universo ser um universo imaterial aos nossos olhos, ele não é uma tarefa fácil. Mas muitas coisas também não o são, inclusive nas nossas profissões, e nós as estudamos e as compreendemos, e quando as encontramos na nossa realidade física, nós sabemos do que se trata. A respeito desses assuntos, nós também precisamos nos esforçar, porque precisamos compreender que nós é que somos os geradores desses aspectos e nós também somos aqueles que sofremos os efeitos que eles causam. Então daí surge a necessidade de nós estudarmos esses aspectos tão complexos dos ovoides e das formas pensamento. No campo sutil das formas pensamento das criações mentais e suas consequências, por sua intensidade e persistência, elas adquirem uma materialidade no plano espiritual e também agem não apenas no seu Criador, mas também no ambiente e as pessoas ao seu redor. Então, as circunstâncias do qual os ovoides e as formas pensamento se materializam, elas possuem um poder
de se manifestarem no indivíduo, se manifestarem no ambiente e se manifestarem nas pessoas ao redor dos indivíduos que agem dessa maneira. Então, apesar de ser um campo sutil, um campo etéreo, um campo espiritual, elas são de muita intensidade e a persistência com o que nós mantemos esses aspectos, essas nossas criações mentais, elas passam a adquirir uma materialidade, elas passam a se expressar, elas passam a existir e passam a agir, porque nós, que somos seus criadores, as vitalizamos. Então é importante que nós aprendamos, inclusive, acerca da energia que possuímos, do direcionamento que somos capazes de dar a esse pensamento, a essa força, e a característica que isso adquire, como isso faz a partir do plano espiritual, a partir do plano das ideias, como que isso faz para nos atingir o ambiente e atingir as pessoas que estão conosco, se nós somos os criadores dessas circunstâncias. O Espiritismo nos ensina que o pensamento é uma força viva e criadora. Então, quando nós estamos pensando espíritos encarnados que somos, ou espíritos desencarnados que nos transformamos, quando nós pensamos, não é um simples ato. O ato de pensar, visto pela espiritualidade, é descrito como força viva. E é descrito como força criadora. Então, Kardec, lá no livro A Gênese, ele nos fala da criação fluídica, fala-nos da criação mental. E Kardec nos explica que a mente aqui, entenda-se espírito quando pensa, por sua potência, é capaz de modelar o fluido cósmico, plasmando formas e imagens conforme a natureza das ideias que a habitam. Então, de acordo com a natureza e com as ideias que habitam a mente, de acordo com a natureza e com as ideias que habitam o espírito, essa força, essa potência modela o fluido cósmico, modela o fluido universal e plasma formas e imagens que estão de acordo com aquilo que nós carregamos, com aquilo que habita, que esse ambiente esteja conosco. Então, no livro A Gênese, Kardec nos traz algumas informações. E nós precisamos fazer um esforço para coletar o máximo possível dessas informações, para que nós consigamos entender que o nosso pensamento, a nossa potência mental é capaz de fazer, de realizar, e como o teor das nossas mentes pode direcionar ou dar teor a essas criações, a essa energia que desprendemos de nós. E um detalhe também, como nós também nos abastecemos de energia, como nós, espíritos que somos, precisamos recarregar as nossas baterias espirituais, quando nós vitalizamos essas formas de pensamento, muitas vezes ficamos descarregados, nós perdemos a nossa vitalidade, nós perdemos a nossa energia porque nós a direcionamos para esses aspectos que muitas vezes passam a fazer parte da nossa psicosfera. Emmanuel nos mostra que nossos pensamentos não são meras abstrações. Então, Emmanuel, lá nos seus livros, ele, por diversas situações, nos fala a respeito dos pensamentos e do poder dos pensamentos. O pensamento não é uma abstração, não é uma coisa simples. O pensamento se materializa em uma espécie de aura fluídica, que nos envolve e que se projeta no ambiente. Então, o nosso pensamento, ao nosso derredor, criamos uma psicosfera, criamos uma aura fluídica.
Essa aura nos envolve, essa aura nos representa. E essa aura se projeta no ambiente aonde nós estamos convivendo e manifestando. Quanto mais intenso, repetitivo e direcionado é um pensamento, seja ele positivo ou negativo, maior é a sua capacidade, maior é a capacidade de se condensar e adquirir uma forma, ainda que sutil, no plano espiritual. Então, na realidade espiritual que nos cerca, os nossos pensamentos se materializam, eles adquirem forma. Mesmo que essa forma, lá na espiritualidade, seja uma forma sutil também, ela passa a existir. E essa forma, ela passa a existir, seja positivamente ou negativamente. Então, quanto mais intenso, repetitivo e direcionado é o nosso pensamento, maior é a capacidade de adquirir uma forma no plano espiritual. A nossa psicosfera também é uma criação mental. A nossa psicosfera também se manifesta nos aspectos espirituais. E ela adquire forma. E essa psicosfera, ela nos alimenta novamente com imagens, com impressões. E nós a vitalizamos novamente quando nos manifestamos através do nosso pensamento, positivo ou negativo, imantando, magnetizando, capacitando essa nossa psicosfera com as energias. Pensamentos são produtos da mente, aglomerados que refletem a natureza. Então, quando nós pensamos, os fluidos que nos cercam, eles são aglomerados, eles são densificados, eles são atraídos e eles passam a mostrar para nós como se fora criaturas, como se fora quadros, imagens, que vão refletir a natureza do nosso pensamento, a natureza do pensamento que origina eles. Então, se nós estamos com uma pessoa e essa pessoa nos narra algumas coisas do seu pensamento, da sua forma de agir, da sua maneira de se direcionar no plano material, nós podemos imaginar, através das suas falas e do seu raciocínio, quão densos são os fluidos que esse indivíduo manifesta, carrega e despeja ao redor de si mesmo. Como uma névoa que se condensa e adquire contornos mais definidos à medida que a intenção e a emoção por trás do pensamento se intensificam. Então, quanto mais o indivíduo define para si mesmo os seus pensamentos, e quanto mais ele alimenta, quanto mais ele magnetiza com os seus sentimentos e com as suas emoções esses pensamentos, mais eles se intensificam, mais eles ficam densos. Então nós manipulamos o fluido universal, esse fluido é a natureza divina se manifestando em todo o universo, e nós, através dos nossos pensamentos, criaturas superiores que somos dentro do processo criativo, espíritos ainda em processo de evolução, que nós podemos nos caracterizar, ainda assim nós somos capazes de manifestar como co-criadores em planos menores, mas somos capazes de manifestar através do nosso pensamento, manipulando o fluido universal e densificando ele através dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Podemos caracterizar as formas pensamento de acordo com a sua origem e natureza. Formas pensamento de pensamentos negativos. Em um planeta de provas e expiações em transição planetária, onde espíritos reencarnam ainda em corpos materiais e vivem provas e expiações, pensamentos negativos são a maioria. Nós sabemos, através da explicação que Kardec nos trouxe da evolução dos orbes, que mundo de provas e expiações, o mal ainda é em maior número do que o bem. O mal ainda aparece mais do que o bem. Então, pensamentos negativos são a regra. Eles são os mais comuns e os que geram maiores preocupações. Porque nós, espíritos encarnados, estamos manipulando os fluidos
e estamos criando para nós uma psicosfera adoecida, através dos nossos pensamentos negativos, que são a regra nesse plano existencial que nos encontramos agora. Eles são frutos de emoções, olha como é importante a palavra, fruto de emoção como ódio, rancor, inveja, egoísmo, ciúme, medo e revolta. Essas emanações são densas, opacas e carregam em si a energia deletéria que os gerou. Eles se formam em torno do indivíduo, que se demoram muito nessas vibrações. Ligam-se ao seu Criador e, por vezes, a outros, como verdadeiros grilhões vibratórios. Não que nós manifestemos pensamentos negativos. Talvez nós já os intercalemos com algumas coisas positivas. Mas rancor, inveja, egoísmo, ciúme, medo, revolta, ódio. Que atire a primeira pedra quem nunca se sentiu assim. Revolta neste mundo de provas e expiações, tal qual estamos vivendo agora. Nossa, rancor, inveja, egoísmo, ciúme, fácil. Lembremos que isso forma ao nosso derredor emanações densas, nuvens densas, fumarolas, opacas, carregadas de energia ruim, energia negativa, que se formam ao redor do indivíduo que assim pensa. E essas energias podem se ligar a outros indivíduos. Por quê? Porque eu não sou o único que tenho emoções como ódio, rancor, inveja, egoísmo, ciúme. Imaginemos que isso é comum. Então as nossas energias se somam com as energias de outros invejosos, egoístas, odientos, rancorosos, revoltados. E isso vitaliza esses pensamentos. Então, se pudéssemos observar do alto, se pudéssemos ver com uma máquina, com uma lente especial, as psicosferas que se somam nas cidades, nos bairros, nas ruas, nos guetos, com certeza nós veríamos formas densas, escuras, energias deletérias, circulando pelo ambiente, envolvendo, como grilhões, prendendo esses indivíduos nessas vibrações. E essas vibrações serão tão poderosas como é o pensamento dos indivíduos que a gerou. Que efeito isso causa? A presença dessas condensações pode gerar cansaço, desânimo, irritabilidade, pessimismo, doenças psicossomáticas, e aqui podemos ver, por exemplo, as depressões, e até mesmo atrair espíritos obsessores afins, que se utilizam dessas formas pensamentos para se ligarem às suas vítimas e influenciarem-na ainda mais negativamente. São como âncoras que prendem o indivíduo a estados vibratórios inferiores. Então o indivíduo se alimenta do ambiente, o ambiente é alimentado pelos pensamentos e pelas emoções e pelos sentimentos do indivíduo. Isso se soma aos companheiros de viagem, isso atrai espíritos obsessores e espíritos em dificuldade evolutiva, que nos prendem, tanto esses espíritos como a nós mesmos, nessas ondas, nesses estados vibratórios inferiores. Então, os pensamentos causam no ambiente e esse ambiente surte efeito em nós e nos outros. Mas também nós podemos ter formas de pensamentos positivos. Embora menos abordados, eles também existem. Lembrem que no mundo de provas e expiações o bem é em menor número. Então eles também existem. São menos, mas existem. Gerados por pensamentos e sentimentos elevados como amor, gratidão, compaixão, alegria e fé. Nós também já possuímos isso.
Apesar de manifestarmos os outros, nós também conseguimos manifestar alegria, conseguimos promover em nós mesmos a fé, já sabemos o que é gratidão e compaixão, buscamos, nos expressar com amor. Então, os pensamentos bons, as formas, pensamentos positivas também existem. Esses pensamentos positivos, essas formas pensamento positivas, são luminosos, leves e atuam como escudo protetor, ou como centro de irradiação de boas energias. Então, se nós manifestamos através do nosso pensamento, movimentamos o fluido universal para os pensamentos positivos, para formas pensamentos positivas, nós vamos criar ao nosso derredor um ambiente positivo, luminoso, leve, saudável. Esse ambiente vai retornar para nós, ele vai nos influenciar. Esse ambiente das formas pensamento positivas vai atrair bons espíritos. E esses bons espíritos vão alimentar a nossa psicosfera, vão também trabalhar em cima de nós. Nós teremos efeitos positivos com essa mesma psicosfera de pensamentos positivos. Observem que são indivíduos movimentando a mesma coisa, só que o teor que um dá é bom e o teor que o outro dá é nocivo. E isso influencia o ambiente, influencia os outros e influencia a nós mesmos. Que efeitos essa forma pensamento traz para nós? Eles fortalecem o nosso perispírito, auxiliam na recuperação de doenças. Olha só, energia positiva auxiliando a saúde. Atraem influências espirituais benéficas e contribuem para a elevação vibratória do indivíduo e do ambiente onde ele se manifesta. Essas formas pensamentos são como faróis que expandem a sua luz. Então nós temos efeitos deletérios e efeitos bons. O espírito que manifesta é o mesmo, mas o teor dos seus pensamentos é completamente diverso. E isso não há como alterar, não há como mudar, não há como nós desligarmos o nosso pensamento. Enquanto estamos vivos, enquanto espíritos que somos, constantemente estamos enviando radiações, irradiações, pensamentos, sentimentos e emoções para nós mesmos e para o ambiente. Então, tratemos de cuidar os movimentos que fazemos, que realizamos, para que nós nos beneficiemos dos nossos próprios pensamentos. É crucial compreender a relação entre formas pensamento negativas e os processos obsessivos. Então lembrem ali, nós temos espíritos bons que nos auxiliam quando a nossa psicosfera é alimentada pelo bem, e temos espíritos perturbados e obsessores que fazem a mesma coisa. Precisamos compreender essa relação entre forma pensamento negativa e processos obsessivos. Muitas formas pensamento são criados por indivíduos que, por conta dos seus pensamentos e sentimentos inferiores, tornam-se presas fáceis para espíritos obsessores. Esses espíritos obsessores, por sua vez, podem nutrir e potencializar essas vibrações, utilizando-os como instrumentos de controle e subjugação. Então, aquilo que nós manifestamos como pensamento, aquilo que jogamos para o ambiente como psicosfera, pode auxiliar os espíritos obsessores a nos subjugar, a nos controlar. Esses espíritos podem vir e podem atrapalhar as nossas boas intenções enquanto encarnados, podem dificultar as nossas noites de sono, podem atrapalhar os nossos pensamentos e os nossos tratamentos médicos, podem atrapalhar as nossas relações sociais, podem atrapalhar as nossas relações familiares, podem interferir nas nossas relações de trabalho, e nós encontramos mais dificuldades do que normalmente teríamos se nós controlássemos a maneira como pensamos. Porque aí, se nós manifestarmos formas, pensamentos positivas, nós vamos receber ajuda, vamos receber auxílio dos bons espíritos.
Os livros Libertação e Nos Domínios da Mediunidade nos revelam a existência de ovoides parasitários. Então, lá no livro Libertação e no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos fala a respeito dos ovoides parasitários. Ele narra lá nos capítulos situações em que indivíduos estão presos a esses espíritos em forma de ovoides. E nós precisamos tentar fazer um exercício para compreender que esses ovoides são formas pensamento. Tão densas e persistentes que se tornam verdadeiros casulos vibratórios em torno do indivíduo que se entrega a vícios e desregramentos morais. Esses ovoides podem até mesmo se alimentar das energias do indivíduo, mantendo em um ciclo vicioso de sofrimento e autodestruição. Então, quando a gente vê, quando a gente encontra essas descrições desses espíritos que perdem a sua forma e se transformam em ovoides, eles estão nessa condição porque as suas formas, pensamento, assim o fazem. As formas, pensamento se transformam nesse casulo, aonde esses espíritos perdem a sua forma humana e se transformam em verdadeiros ovoides, vibrando em energia muito perniciosa e sendo utilizado por espíritos vingativos para que esses espíritos atrapalhem não só indivíduos, como instituições e boas intenções. Então, os ovoides, lá como André Luiz os descreve, também está associado a essa forma pensamento, aonde os indivíduos se densificam até perder as suas formas. Como nos livrar das formas pensamento dos ovoides e prevenir a sua formação? A boa notícia é que, como criadores das formas pensamento, temos o poder de desfazê-los e de prevenir a sua formação. O caminho é o da sublimação íntima, da mudança de hábitos mentais e também hábitos emocionais. Então há uma boa notícia, nós não estamos à mercê completa dessas circunstâncias. Nós podemos também interferir nisso, porque nós os criamos, nós podemos transformá-los. A vigilância do pensamento é o primeiro passo. E o autoconhecimento e a vigilância constante dos nossos pensamentos. Devemos nos esforçar para identificar e combater os pensamentos e os sentimentos negativos assim que eles surgirem. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento e a vigilância constante dos nossos pensamentos. Nós precisamos realizar essa busca de conhecer a si mesmo, nós precisamos ser honestos com as nossas motivações, nós precisamos perceber quando estamos acompanhados de nós mesmos, como agimos, e realizar uma vigilância, corrigindo esses nossos pensamentos à medida que eles aparecem. E devemos também fazer um esforço para identificar, tentar compreender, através das orientações que recebemos, que muitas vezes os nossos pensamentos são negativos, são ruins, e nós os alimentamos porque assim o desejamos. A oração e a meditação, a prece sincera e a meditação são poderosas ferramentas para a elevação vibratória. Elas nos conectam com as esferas superiores, atraindo fluidos benéficos que dissolvem as formações densas. Então, se nós fazemos a vigilância do nosso pensamento, se nós realizamos a nossa reforma íntima, se nós nos entregamos à meditação, aonde entramos profundamente em nós mesmos e nos nossos pensamentos, e nos cercamos de oração, nós já temos um bom começo para que possamos controlar esses processos vibratórios, esses processos mentais inferiores. Nós podemos também realizar coisas práticas. A caridade e o amor ao próximo, a prática da caridade em todas as suas formas, material, moral e intelectual, é um antídoto eficaz contra o egoísmo e a inveja, sentimentos que alimentam as formas pensamentos negativas. O amor ao próximo gera vibração elevada que dissolve essas formas pensamento.
Então, caridade e amor ao próximo são coisas práticas que nós podemos movimentar com a nossa consciência lúcida. Então, precisamos também realizar o trabalho acerca das coisas boas. O trabalho e o exemplo que o Cristo fazia e que deixou para nós como legado. Quando nós os realizamos, muito provavelmente estamos atrapalhando o plano da espiritualidade inferior, dos espíritos obsessores, e dissolvendo esses grilhões que se formam ao nosso redor através dos nossos próprios pensamentos e dos pensamentos deletérios desses espíritos que nos cercam. Também nós podemos realizar outro aspecto prático, que é o estudo da doutrina espírita, porque o conhecimento liberta. O estudo sério e aprofundado da doutrina espírita nos fornece as ferramentas para compreender os mecanismos da vida espiritual e para agir de forma consciente em nosso próprio benefício e no benefício do próximo. Então, a doutrina espírita é que traz para nós, a doutrina espírita é que nos mostra todos esses mecanismos. A doutrina espírita é que nos mostra as maneiras de agir e os mecanismos de correção, do qual nós podemos nos beneficiar se nós realizarmos de forma consciente, se nós desejarmos realmente interferir nesse ambiente pesado e adoecido que muitas vezes nos representa. Se nós estudarmos a doutrina espírita, ali obteremos muitas elucidações e lições para que nós possamos nos proteger. Nós podemos também agir com o perdão, pois o perdão, tanto a quem nos ofendeu quanto a nós mesmos, é fundamental para dissolver os laços vibratórios que sustentam os ovoides de mágoa e de ressentimento. Então, se nós estivermos sendo atacados por entidades obsessivas, se nós estivermos sustentados em aspectos, dando sustentáculo em aspectos espirituais para essas formas ovoides, quando nós nos dedicamos ao perdão, tanto aos nossos irmãos quanto a nós mesmos, invariavelmente estamos auxiliando a diluir essas cargas, esses laços, essas algemas vibratórias que nos prendem a esses espíritos adoecidos. Também o afastamento de ambientes e companhias negativas. Se possível, evitar ambientes e companhias que nos arrastam para vibrações inferiores. Contribui para a nossa higiene mental e para a nossa higiene espiritual. Há que se fazer um trabalho também de nos afastarmos tanto de pessoas como de lugares, de situações e de ideias, aonde muitas vezes nós somos alimentados por situações e por circunstâncias, do qual nós já deveríamos estar vigilantes, porque sabedores que somos que essas coisas materiais, na sua essência, muitas vezes, nos levam a desejar e a buscar somente prazeres sensoriais, efêmeros, que nunca se saciam e do qual nós, invariavelmente, não encontraremos nas realidades espirituais que nos cercam e que nos aguardam e que depois, mais tarde, dificultam o nosso afastamento das regiões materiais do planeta e das coisas que esse planeta e as criaturas encarnadas aqui sustentam como sendo positivas e boas para a nossa evolução. Assim como cuidamos da higiene do nosso corpo físico, é imperativo que nos dediquemos à higiene mental. Nossos pensamentos são como sementes. O que plantamos em nossa mente, colhemos em nossa vida. Se cultivamos pensamento de paz, amor e esperança, colheremos alegria e bem-estar. Se, ao contrário, nos demoramos em pensamentos de raiva, inveja e ressentimento, colheremos dor e sofrimento. Então, se nós já sabemos, já compreendemos, se já fomos alertados pelo Cristo, se o Cristo já nos deu exemplo de que devemos evitar, que devemos nos afastar, que não devemos cultivar esse tipo de movimentação, de energia, de sentimento, de emoção dentro de nós, nós já temos informações suficientes para não fazê-lo. Então precisamos realizar essa higiene, precisamos realizar a higiene da nossa psicosfera, porque ela é manifestada pelo nosso
pensamento. E o nosso pensamento é nosso. Nós temos poder sobre ele. Nós podemos direcioná-lo, nós podemos transformá-lo, nós podemos abandoná-lo, nós podemos criar novos. Isso é da nossa competência. E nós, sabedores que somos dessa realidade, se plantamos sementes ruins, se plantamos espinheira, não vamos colher uvas de maneira nenhuma. E isso vai se manifestar no nosso caminho espiritual, vai se manifestar na nossa vida espiritual. Ela não precisa ser tão difícil como muitas vezes é, se nós direcionarmos corretamente o nosso pensamento e nos fixarmos no bem. Os ovoides nos servem como um alerta, um lembrete contundente da responsabilidade que temos sobre os nossos próprios pensamentos e emoções. Eles nos mostram de forma inequívoca que somos co-criadores da nossa realidade e que o mundo invisível não é inerte, mas sim o mundo invisível é um reflexo de nossas próprias criações. Então, esse aspecto elencado por André Luiz nos seus livros, aonde nós percebemos espíritos que degeneram ao ponto de perderem as formas humanas, através dos pensamentos alimentados em ódio e revolta, em indiferença ou em situações do qual eles invariavelmente não aceitam as orientações do Cristo ou simplesmente não querem adotá-las, isso é um grave alerta para nós. Nenhum de nós, nenhum espírito em processo evolutivo pode estar completamente afastado de uma circunstância como essa. Nós podemos, diante das energias e das situações que nos afetem sobremaneira, podemos sim deslizar, podemos sim alimentarmos em nós, como co-criadores que somos, uma realidade do qual nós vamos nos arrepender amargamente. Nós já temos consciência acerca da nossa realidade espiritual, nós já sabemos o poder que nós como espíritos temos e precisamos desde já compreender que aquilo que pensamos é uma criação nossa. E essa criação não é inerte e interfere no nosso processo evolutivo, no ambiente e nas pessoas ao nosso derredor. Precisamos ter consciência disso e começar desde já a alimentar o nosso entendimento para nos afastarmos e deixarmos responsabilizações melhores para nós no futuro acerca dessa situação. Que esse breve estudo que nós tivemos até aqui, que ele nos inspire, que ele nos faça reflexionar sobre essa qualidade que nós devemos dar aos nossos pensamentos e sentimentos. E que nós possamos, então, agora, junto com essas informações que nos alcançam, sermos mais vigilantes e amorosos conosco mesmo e com o próximo, construindo para nós e para as pessoas que nos acompanham na nossa trajetória esse campo vibratório de paz que todos nós desejamos, esse campo de harmonia, esse campo de luz que nós desejamos nos represente, não formas pesadas, calcinadas, que nos atrapalhem e que nos algemem e que sirvam de alimento a espíritos perturbados. Elevemos então o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Queremos dizer que muitas vezes nos surpreendemos com a realidade espiritual que nos cerca, porque percebemos que ela é muito maior e muito mais pujante do que nós podemos imaginar com as nossas parcas, com as capacidades avaliativas. Que o Mestre Jesus e os amigos espirituais nos perdoem quando nós agimos de acordo com a psicosfera desse planeta, de provas e expiações que habitamos agora, reagimos a ele e nos comportamos tal qual aqueles espíritos mais embrutecidos, em dificuldade maior do seu processo evolutivo, mais atrapalhados, mais problematizados por conta da sua própria incúria. Que nós possamos nos esforçar, que nós possamos utilizar os elementos que possuímos para o bem e que possamos movimentar as energias poderosas que representam o nosso espírito, para que nós possamos
somar com o bem e sermos trabalhadores da seara do Cristo. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.